Olá, seja bem-vindo de volta. Eu sou Tati Machado e eu tô com a escritora e agora youtuber Lili Lua e a gente vai falar sobre a romantização da escravidão em livros de ficção. Hoje a gente trouxe um tema que é um pouco polêmico e eu trouxe a Lili pra cá, então Lili, por favor, se apresente. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Lili Lua, autora de Pecadores, Íris, Inimigo Digital. Eu sou escritora, também técnica de audiovisual e mulher negra que consome literatura e tá muito preocupada sobre esse tipo de conteúdo rolando por aí. Então, gente, o que motivou esse bate-papo, essa discussão, foi o anúncio, né? Porque ainda não tá nem à venda o livro. Eu acho que ainda não foi liberado para nenhum leitor. Sim, então foi o anúncio da pré-venda do livro A Escrava e a Fera, da Jéssica Macedo. Antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu não tô aqui para julgar a Jéssica enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu não estou aqui para dizer se ela é racista ou se ela não é. Não cabe a mim, e acho que não deveria competir a ninguém nesse momento, dizer se ela é racista ou não. O VLT vai passar. Muito bom, VLT, continue assim, funcionando. Só que uma pessoa que não é racista, ela pode cometer atos racistas, ela pode ter falas racistas, ela pode ser racista sem ela saber. E todo mundo, sabe, todo mundo pode fazer isso. Eu não me considero racista, mas eu acho que em momentos da minha vida, em diversos momentos, eu tive atos racistas. E se não fosse alguém pra me falar assim, olha, isso não é legal, isso não tá certo, talvez eu continuasse tendo esses pensamentos e fazendo essas coisas. Então, eu acho que é muito importante a gente sinalizar essas coisas e a gente tem que estar apto para fazer críticas, não à Jéssica, não ao seu comportamento, não à sua atitude, mas ao material que vai ser vendido e vai ser consumido, e nós, enquanto leitores, temos o direito de opinar. Antes de tudo, eu gostaria, muito importante, de ler a sinopse e aí te fazer uma pergunta logo em seguida. Tudo bem? Vamos? Estamos aqui para isso. Então tá. Eu separei aqui a sinopse. Eu não sei se vocês devem ter reparado, a gente tá usando o gravador do iPhone, então por isso que eu estou segurando ele. Vamos à sinopse de A Escrava e a Fera. A dor pode transformar, mas o amor é capaz de curar. Brasil, 1824. Amali, ou Amali, como você acha que é? Eu acho que é Amali. Amali, então vamos de Amali. Amali foi arrancada do seio de sua família na África, transportada em condições desumanas em um tumbeiro que atravessou o Atlântico e vendida como escrava. Os pesadelos só parecem piorar quando não é capaz de compreender nem os outros que vieram na pavorosa viagem com ela. Presa como um animal, vendida em um mercado negreiro e marcada a ferro, vai passar por sofrimentos que jamais imaginou quando vivia em sua terra natal. Ela se tornará a escrava doméstica de um recluso e frio barão, produtor de açúcar do interior de Minas Gerais, que possui mais marcas do que aquelas que tenta esconder. A sua curiosidade fará Amali questionar sobre a ala queimada do casarão e trará à tona lembranças que ela tenta esquecer a todo custo. Em meio à dor, o amor florescerá de uma maneira inesperada para curar as cicatrizes de ambos. Lili, agora eu te pergunto. A gente tem visto que várias pessoas têm dito que a gente não pode julgar um livro pela sinopse. Mas para que serve uma sinopse, Lili? Pois é, para julgar o livro. Porque basicamente é para isso que existe um trabalho tão árduo com sinopse, capa, título, divulgação e ilustrações. Porque existe esse tabu de, não se julga um livro pela capa. Julga sim. Você julga sim. É pra isso que tem capa. Você não entra na livraria e pega todos os livros. Você pega as capas e títulos que chamam a atenção e dentre eles você seleciona pelas sinopses. Então é pra isso que elas existem. A gente pode e deve problematizar o que está escrito nelas, se for o caso. E eu acho que críticas são muito importantes para qualquer tipo de livro, ainda mais para um livro que trata, para uma ficção histórica, que é um gênero especialmente delicado de se escrever. Sim. E ainda mais um livro que trata de um assunto tão delicado, que é a escravidão. E
uma possível romantização da escravidão, que é o que a gente está lidando nesse momento. E outra questão que é muito importante, que não é levada em consideração quando a pessoa diz que não dá para julgar uma sinopse, editores avaliam os livros que eles vão se dar ao trabalho de ler ou não exatamente pela sinopse. E te descartam pela sinopse. Quem nunca, né? Exatamente. E às vezes, assim, você pode ter uma sinopse muito ruim, que vai fazer com que o cara não queira ler nenhuma linha do seu manuscrito, ou você pode ter uma sinopse muito boa, que vai atender as expectativas dele enquanto ele lê o livro, ou você pode ter uma sinopse muito boa e um livro muito ruim. Então a gente julga, assim, pela sinopse. Então, Lili e eu estamos aqui hoje, não para falar da Jéssica, não para falar do livro, que a gente ainda não leu, mas a gente veio para falar de uma sinopse que foi divulgada pela editora, de uma capa, de um título e de ilustrações que tem problemas. Então, vamos lá. É importante frisar, antes da gente entrar mais a fundo na discussão séria da coisa, que a gente não compactua com ameaças de morte, com mensagens de ódio. A gente não acha isso certo. A gente não acha que perseguir a autora vai ajudar em nada. E eu falo isso por mim. Você concorda? Não sei. Não, com certeza. Por favor, não é o caso de mandar ofensas pessoais para a autora ou coisas do tipo. Tentar abrir uma conversa é ok. Fazer uma crítica construtiva é ok. Agora, mandar ameaças, falar mal dela pessoalmente, sendo que você não conhece e tal. Eu entendo o sangue quente que fica, eu também tive no primeiro momento e tal, tive que dar uma respirada. Mas a gente precisa ser um pouco racional nessa parte, que do outro lado da tela tem outra pessoa que tá aprendendo agora, provavelmente. Então, vamos ter calma e paciência também. Sim, e uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que a gente não... assim, o oprimido não resolve as coisas oprimindo o opressor. Sim, por favor, não vamos fazer ciclo de opressão aqui. Vamos tentar sentar, fazer uma ciranda e beber um suquinho e respirar fundo. E críticas construtivas, elas são necessárias para qualquer carreira, para qualquer área da sua vida. E também cabe, né, compete às pessoas saberem falar, saberem dar essas críticas. Sim, quem que nunca passou por que lixo, que porcaria. Isso não ajuda em nada. O que ajuda é chegar e apontar críticas de forma racional, que é como a gente vai tentar fazer aqui hoje. Queremos argumentos, queremos embasamentos, e é isso que a gente vai trazer para esse vídeo. Então vamos lá. A sinopse tem muitos problemas, né? E eu acho que o primeiro grande problema é que falta estudo para compor uma sinopse adequada para o livro. Sim, eu senti, quando a gente começou a discutir esse livro nas redes e tal, veio muitas pessoas falando, mas você não sabe ainda qual é o teor do livro e tal. E a própria autora, quando deu sua resposta, ela quis mostrar na sua resposta que o teor do livro era diferente do que a gente estava pensando. Mas o teor que a gente tirou é pela sinopse. Sim. O que está escrito nessa sinopse? Que o amor passa por cima da dor da escravidão. Gente, esse é o resumo da sinopse. É isso. E não é assim. E também alguns problemas de construção histórica que a gente pôde perceber. A Tati pode falar melhor nisso. A gente, assim, eu avaliando a sinopse, eu percebo alguns problemas que não têm relação com a romantização da escravidão, mas que são problemas que não deveriam constar numa sinopse. É claro que quando a gente lê um livro enorme, a gente vai se deparar com um errinho ou outro, porque é normal, somos seres humanos e isso passa, mas a gente pensa que já que a sinopse é uma coisa tão curta e que é tão assim, é tão importante pro seu livro, ela tem que estar assim, o mais impecável que ela puder. É o primeiro contato do leitor com o seu livro. É o segundo, na verdade. O primeiro vai ser título e capa. Mas é o segundo contato e é o que vai determinar se você vai ser comprado ou não. É muito importante ter uma sinopse extremamente boa. E que conte a história do livro. Sim, e que não passe um teor diferente do que está no livro, senão você vai causar uma frustração no leitor na hora da leitura e isso vai queimar seu nome. Exatamente. Quando a autora diz que a sinopse não representa o teor do livro, ela já apresenta um problema, que é a incapacidade de criar uma sinopse adequada para o livro que ela mesma escreveu. Isso é um grande problema. Um problema que eu vi, e assim, me corrijam se eu estiver errado, se tiver aí um historiador formado, por favor, me ajuda, porque... Comenta, chama, faz um vídeo resposta, a gente precisa aprender também. Sim, porque assim, eu vou falar baseada nas minhas experiências de ensino médio, ensino fundamental que eu aprendi, e eu posso estar equivocada.
Mas a primeira falha dessa sinopse é que tem um produtor de açúcar em Minas Gerais em 1824. Minas Gerais ficou conhecido pela corrida pelo ouro e em seguida pela produção de café, enquanto o açúcar era plantado em São Paulo e em seguida subiu para as regiões do Nordeste. Então a gente já vê uma falha histórica. Da onde será que a autora tirou que Minas Gerais era um polo de produção de açúcar, sendo que eu fiz uma pesquisa na internet para tentar achar informações que pudessem, sei lá, confirmar essa teoria dela, e eu não encontrei nada. Pois é, olha aí o tamanho do problema, do primeiro problema, segundo, né? Bom, o tamanho desse problema. Numa pesquisa superficial, a gente já contradiz totalmente o que está escrito na sinopse. Como provavelmente ela se inspirou nos grandes nomes, os barões e tal, e pode ser que ela tenha parado, Barão do Café é tão clichê, que realmente é, todo mundo quando vai escrever nessa época cai no clichê do Barão do Café, porque realmente os barões do café eram grandes figuras e tal. Olha aí o tamanho desse problema. Numa pesquisa tão superficial, a gente meio que acaba metade do enredo da primeira parte do livro. Então, assim, essa é uma coisa que a gente aprende no ensino básico do colégio, assim. Eu não lembro em que série exatamente a gente estudou isso. Mas, assim, não foi nem no ensino médio, acho que foi no ensino fundamental ainda. Brasil, geralmente, é 9º ano. Sim, e aí volta no 3º ano. Na minha época era, tipo, 7ª, 8ª série. Por aí. Então, assim, e aí eu fiquei pensando, gente, será que mudou alguma coisa? Será que eu esqueci parte da história? E sei lá, então eu fui fazer uma pesquisa e eu não encontrei. Então esse é o primeiro grande problema. E aí a gente entra num problema maior ainda relacionado a isso, Lili, que é, quando a autora foi justificar, né, os ataques e a sinopse, ela disse que seria um livro paradidático, parece? Sim, paradidático, e que ia tratar muito do empoderamento da mulher e do engrandecimento do nome da mulher negra. E aí, como que um livro vai ser paradidático se ele já tem informações históricas equivocadas na sinopse? Complicado, né? Eu acho um pouco difícil de acreditar nisso. É aquele momento em que a explicação queimou mais do que o motivo do que a briga inicial. Sim, e vamos a outros pontos que agora a gente vai começar a falar. Você tem um errinho de vírgula, sei lá, 5 erros de vírgula num livro de 100 páginas é aceitável. Okay. Agora você tem um erro de vírgula na sinopse, que tem, tipo, 10 linhas. É problemático, né? Isso me chateou muito. Porque é uma coisa que um revisor deveria ver, né? Então, editora, por favor, né? Por favor, na sinopse. E aí é outro problema, porque se é paradidático e tá com a colocação, a coisa verbal e acentuação e pontuação equivocada, a gente está ensinando errado para alunos, né? Então, é um problema, acho que 2 vezes maior. Então, vamos lá. A gente já leu a sinopse. A gente apontou algumas falhas que não tem a ver ainda com a romantização da escravidão. E vamos chegar à romantização da escravidão. Quando a gente fala de abuso, muitas pessoas associam abuso a estupro ou a assédio sexual. E abuso e assédio sempre é atribuído àquele clichê do pegar a força no beco escuro, e não é bem assim. Muitas vezes é com a pessoa que você conhece, com a pessoa que você confia. Sim. A maioria das vezes, na verdade, a maioria dos casos de assédio e abuso acabam sendo dentro da família. Então não é só o clichê do pegar no beco escuro, pode acontecer quando rola sentimento. Muitas vezes é porque rola sentimento e outra pessoa é desequilibrada que acontece. E quando a gente fala de abuso, gente, a gente fala de outros tipos de abuso, como, por exemplo, o abuso psicológico, o abuso de poder, o abuso social, o abuso econômico. Então, assim, existem milhões de formas de você abusar de alguém sem necessariamente você encostar o dedo nela. Então, muita gente falou assim, mas vocês estão falando de abuso, mas não tem estupro no livro. Tudo bem. Estupro é uma coisa, abuso é outra. Que bom que não tem estupro no livro. Pelo menos isso não tem no livro. Sim, já é uma coisa positiva. Mas existem outras formas de abuso. Então existem várias formas de você abusar de alguém que não são necessariamente sexuais. Sim. Você concorda com isso? Concordo demais, cara. Então, tendo isso esclarecido, vamos ao segundo ponto. O personagem, que se eu não me engano é Fernando... Barão do Açúcar. O Barão do Açúcar, que eu acho que se chama Fernando, porque minha memória é péssima com nomes e eu não lembro nem os nomes dos meus personagens. Acontece. O Barão do Açúcar, ele, teoricamente, ele é pintado como o carinha branco, que tem um bom coração e que tá ali na circunstância errada.
E defende-se muito, inclusive a autora defendeu o fato de que ele não agride seus escravos e que quem agride seu escravo é o capataz. Só que a gente tem que ter na cabeça que quem paga o capataz é o barão. Exatamente. Então, assim, não é porque o barão não suja suas mãos diretamente que ele não comete um crime. Sim, com certeza. Assim, ele não agride, você estabelecer ele não agride porque ele não põe as mãos e faz, é completamente errado. Ele tem escravos. Ponto. Ele agride. Sim. Essa é a agressão. É compactuar com um sistema que matou e humilhou milhões. E, bom, é historicamente correto que ele tem escravos. Sim, existiam abolicionistas, nessa época menos, mas existiam, com o tempo eles foram começando a crescer de número e tal. Mas faz até muito mais sentido se ele for escravista, porque quase todo mundo era. Mas você colocar que ele não agredia, ele não fazia, ele não era o vilão. O vilão é o sistema escravista. Se ele faz parte, ele tá dentro, ele alimenta o vilão. Sim. Isso é muito simples e é aí que começa a primeira forma de abuso. Que as pessoas, algumas têm dificuldade de entender. Por quê? Ele tem dinheiro, ele tem poder. E aí ele pega a vida de um outro ser humano e determina o que vai ser daquela vida, o que vai acontecer a partir daquele momento com aquela vida. Então aí já a gente já pode dizer que é, sim, um abuso de poder. Então, é a primeira forma de abuso das muitas que vão surgir ao longo desse livro. Desse livro, não, dessa sinopse, né? Porque a gente tá fazendo uma discussão enorme em cima de 10 linhas, o que é muito problemático. Porque se fosse avaliar um livro de 300 páginas, talvez esse vídeo tivesse que ser dividido em 800, 400 partes. E, sei lá, né? Talvez a gente perdesse a paciência e não conseguisse fazer, que seria o meu caso. Sim. Muito provavelmente. Então, vamos lá. O grande outro problema dessa sinopse é que a autora, primeiro, que ela idealiza o amor como se o amor pudesse curar tudo. Sim, por favor, stop amor romântico 2018. Por favor, gente. E o que acontece com uma pessoa que sofre abusos psicológicos, que sofre abusos sexuais, que sofre abusos sociais? Ela não precisa de amor para se recuperar. Ela precisa de saúde mental. Liberdade. Liberdade, ajuda. Psicológico legal, é disso que ela precisa, não é o amor. O amor vem e cura. Essa deve ser a frase que eu mais odeio na face da terra. O amor cura. Não cura nada. Muitas vezes piora. E isso é importante a gente falar, porque existe uma idealização desse amor romântico que vai curar a vida de todo mundo, e não é assim que funciona. Não é, as pessoas acabam se prendendo tanto a isso, ao que elas acham que é verdade, que não se cuidam de outras formas. Sim. E aí o que acontece? Você acaba se tornando escravo de uma relação. Olha que curioso, escravo de uma relação, porque você acha que essa relação vai te salvar. E se acaba, você fica desesperado por outra relação. Se você não tem uma relação, sua vida acabou, porque você não tem o que vai te curar, que é o amor. Sim. Então isso por si só já é muito problemático. E o mais problemático que eu, pelo menos, vejo nisso tudo é que, primeiro, ela compara a dor do homem branco, rico, com o poder de decidir a vida de vários escravos, com a dor de uma pessoa que não tem a liberdade de escolher o que fazer, quando fazer, por que fazer. Bem ou mal, eu sei que todo mundo sofre e que a gente não deve comparar um sofrimento ao outro. Só que o barão, ele tem escolhas, ele tem liberdade, ele tem a possibilidade de se curar da forma que ele quiser. Enquanto a escrava não cabe nada. Ela sequer tem o momento para parar para pensar na sua saúde psicológica, porque todo o resto da sua vida tá destruído. Ela não pode falar, agora eu preciso, nossa, eu estou tão triste porque aconteceu várias coisas. Não tem esse momento, porque ela tem agressão física que acontece, agressão sexual que acontecia muito. Pode não estar relatado no livro, mas acontecia muito nessa época. Ela tem a obrigação de ficar grávida, porque as escravas tinham a obrigação de ficarem grávidas em algum momento. Posso fazer um adendo? Pode. Muitas pessoas que, de repente, faltaram às aulas de história não sabem desse contexto da escravidão, e eu acho importante a gente falar. Inicialmente, foram escravizados os índios. Porque era mais fácil, eles já estavam aqui e veio o homem branco dizendo, a minha vida vale mais que a dele, então eu vou pegar a vida dele e vou fazer o que eu bem entender. Já é o primeiro, né, indício de abuso gravíssimo. E aí o segundo grande problema é que, depois de um tempo, eles perceberam que os índios fugiam muito.
E os índios fugiam por quê? Porque eles conheciam aquela área muito bem. Então eles sabiam para onde ir, onde se esconder. E aí surgiu o primeiro grande problema dos senhores barões daquela época. Foi o nascimento dos White People Problems. Sim, foi ali que surgiu. E aí, o que eles fizeram? Eles passaram a comprar negros da África. Por quê? Quando o negro chegava aqui, ele não conhecia absolutamente nada. Ele não sabia para onde correr, ele não sabia o que fazer. Não falava a língua, então ele era submisso. Ele era perfeito porque os barões queriam. Só que aí, o segundo white problem que aparece é o seguinte. Esses negros, eles começaram a envelhecer. E aí os barões se deram conta de que precisariam comprar novos negros. E aí, nossa, quanto dinheiro você vai gastar cada vez que um negro se machucar, cada vez que um negro envelhecer, porque eles não têm esse direito, sabe? Eles têm que trabalhar até o último segundo e dar lucro o máximo que eles puderem. E aí, qual foi a ideia dos barões? Vamos trazer mulheres para cá, para que essas mulheres cruzem, porque eu me recuso a falar transar, essas mulheres cruzem com os negros e nasçam filhos, porque esses filhos serão propriedade do barão que comprou os escravos. Então ele não vai precisar pagar por novos escravos, porque aquela criança vai ser propriedade dele e quando a criança crescer vai ser um escravo dele. Era uma verdadeira criação de gado, de fato. Era tanto criação de gado que os negros eram marcados a ferro na pele para saberem quem eram seus donos. Então, assim, a gente tem um grande problema porque a mulher ali ela era um mero objeto para que mais escravos fossem produzidos, para que mais escravos nascessem e dessem dinheiro para os barões. Então, o papel da mulher na escravidão é pior ainda que o papel do homem, sabe? Porque ela não tem nenhum direito de escolher se ela quer ou não gerar uma vida dentro do corpo dela, se ela tá apta ou não para isso, e as condições eram desumanas. Então, assim, se já é horrível falar da época da escravidão, falar das condições das mulheres na época da escravidão, é pior ainda, sabe? E foi bom você ter utilizado exatamente essa expressão, o papel da mulher negra. Esse era o papel da mulher negra, ser uma chocadeira. E qual era o papel do homem branco, que é o herói desse livro? Eu botei até entre aspas o herói porque a autora reivindicou que é sobre o heroísmo, a mulher sendo heroína. É a síndrome do herói branco. A Nathalie Neri, do Alfred e Afim, chama essa figura de brancão salvador, que é o que mais tem na literatura hoje em dia, vocês podem notar. E então, qual era o papel do brancão salvador? Era dono. Não era uma possível pessoa por quem dá pra se apaixonar, não era um possível aliado, não era uma pessoa com quem se tinha conversas, era dono. Como eu sou dona do meu sapato, das minhas roupas, da minha bijuteria, era isso, era dono. Era um local que estava muito acima, um local inalcançável, e onde criava uma relação de extrema submissão. Não existe isso de romance entre escravo e feitor. Existe abuso de escravo e feitor, tem muitos na história, é o que mais tem. E é muito comum a gente não identificar o abuso porque a vítima também não identifica o abuso. Que é completamente plausível dentro desse contexto, já que se fazia a figura do brancão salvador, que era uma pessoa que estava muito acima, e como seria uma mulher que vive num contexto muito terrível, numa vida de muito sofrimento, qualquer migalha de atenção e carinho pode se tornar na cabeça dela amor, afeição. E é isso que eu ia perguntar pra você. Você acha que num ambiente onde você não tem liberdade de escolha, onde você não tem opções, onde você não tem apoio psicológico, emocional e financeiro, onde você não tem absolutamente nada, onde você está sozinho e perdido e desequilibrado, você acha que é possível nascer um sentimento verdadeiro de amor nesse contexto? Não, definitivamente não. Que bom, vamos esclarecer isso agora, gente, isso é impossível. Pode nascer um sentimento de dependência, pode nascer um sentimento de submissão, pode nascer muito facilmente um relacionamento abusivo. Eu não sei como pode nascer, nesse contexto, aliás, um relacionamento que não seja abusivo, eu acho que é até impossível. Pode nascer muitas coisas negativas. Um sentimento verdadeiro de amor, não. Porque é uma situação que faz uma lavagem cerebral terrível na cabeça das duas pessoas, mas principalmente da pessoa que está na situação de submissão. Sim. Então é impossível ela desenvolver um sentimento verdadeiro. Qualquer coisa que ela desenvolver ali vai ser baseado nesse degrau de sofrimento extremo e de tortura psicológica que ela vive. Vai ser baseado, basicamente, no abuso.
que é o que a gente está reforçando desde o início, que abuso não é só físico, não é só sexual. Então, se existe um abuso de poder e um relacionamento começa aí, é um relacionamento baseado em abuso, não importa em qual tipo de abuso, é um abuso e ponto. Quando você cria uma relação que a partir desses pilares é impossível nascer uma relação saudável de qualquer forma, de qualquer jeito, pode ser do jeito mais bonitinho, mais romântico, é impossível. Por isso, quando eu fui muito questionada, mas você só viu a sinopse, você não leu o livro ainda, como você pode dizer isso? E se o desenvolvimento for de uma forma que você não imagina, que ela faça uma coisa extraordinária? Não, só se ela for alienígena. Não, acho que nem alienígena não é capaz de fazer isso. Em outro mundo, em outra dimensão, não tem como isso ser desenvolvido de forma saudável. Porque o pilar em que essa relação está sendo construída é terrível. Inclusive, isso vale, gente, para qualquer tipo de relacionamento. E não apenas um relacionamento romântico. Existem relações extremamente abusivas de mãe e filha, de pais e filhos, e, enfim, existem relações abusivas em tudo quanto é tipo de relação. Existem amizades abusivas. Então, assim, a gente tem que entender primeiro o que é o abuso, e a gente tem que entender que o que é construído em cima de um abuso não é amor. Seja amoroso, familiar, de amigos, enfim, o que for. E aí nós temos outro grande problema, porque os problemas nessa sinopse e na explicação da autora não acabam. Pois é. Além do problema, né, das vírgulas, além do problema da questão histórica, que a autora garante que estudou muito, e eu acho muito difícil, porque eu fiz um Google de 15 minutos para ver se Minas Gerais era produtor de açúcar naquela época, eu não encontrei nada. E se alguém aí encontrar, por favor, coloque nos comentários, porque a intenção aqui da gente é reunir informação e trocar ideias, né? E não agredir ninguém. E, enfim, a gente está expondo alguns problemas que a gente viu. E tudo bem se você não viu, tudo bem se você passar a ver depois desse vídeo, enfim. Outro grande problema é que a autora deu uma explicação depois, né? Então vamos lá. Quando a autora quis se justificar, ela usou duas expressões terríveis, que não são aceitas, não são bem vistas e não deveriam ser mesmo na comunidade negra. E eu quero falar aqui que o meu lugar de fala é muito parecido com o lugar de fala da Jéssica, porque nós duas somos mulheres brancas, cis, e a gente está muito confortável nessa posição. E o meu lugar de fala é diferente do lugar de fala da Lily, sabe? Muitas pessoas disseram, a Jéssica não pode escrever personagens negros, ela não pode falar. Na verdade, ela pode, desde que ela respeite e entenda que aquele lugar de fala é do negro, e que quando o negro falar sobre aquele assunto, ele tem mais propriedade do que ela. Sim, exatamente. Claro que ela pode escrever sobre isso e abordar isso. É muito bom que ela tenha tido a ideia de abordar isso. Problemático é como ela está fazendo isso. Quando você, autor, quer trabalhar essas coisas, você quer trabalhar na sua obra sobre uma minoria que você não faz parte, sobre um lugar de fala que não é o seu, é importante trabalhar com muita pesquisa e muitos leitores sensíveis, que claramente não teve aqui. Sim. E leitores sensíveis de preferência daquele lugar de fala, né? Eu, por exemplo, quando escrevi Singular e escrevi a realidade de um homem trans, eu escutei a voz de homens trans para saber se aquilo era plausível, se aquilo era correto, se aquilo ofendia alguém, sabe? E quando ofendia, eu me retratava, eu me desculpava pela minha ignorância, porque é uma ignorância, e eu corrigia da melhor forma que eu podia. E se não tivesse conserto, eu simplesmente apagava, sabe? Então, assim, vamos respeitar o lugar de fala de cada um e vamos entender o que é lugar de fala. A gente não está dizendo que você não pode criar personagens diferentes de você. De maneira nenhuma, porque se fosse assim eu não tinha escrito nenhum livro, né? Porque meus personagens são homens trans, mulheres gordas, que no caso isso me representa, mas homens trans, mulheres bissexuais, pessoas com deficiência visual, negros, e eu não sou tudo isso. Mas eu sempre tive uma opinião de um leitor sensível para aquele trabalho. E, inclusive, é muito importante a gente ressaltar uma coisa. Você já leu Com Outros Olhos? Já. Quando eu escrevi Com Outros Olhos, eu escrevi uma protagonista deficiente visual. E se você não leu o livro, calma, isso pode ser um spoiler. Então, de repente, arrasta... Spoiler. De repente, passa aí uns 5 segundos. E o protagonista é negro. Só que a Lana, que é a personagem principal, ela é a típica garota branca, rica, cheia de privilégios, que ela não é racista, mas ela tem comportamentos racistas e ela não identifica isso.
E aí, quando eu criei a Lana, eu falei assim, de que forma eu posso evidenciar que ela não é uma pessoa racista, mas que tem comportamentos racistas, sem ter que explicar isso de uma forma didática pro leitor. Tipo, olha, a Lana é uma personagem que não é racista, mas eu queria fazer isso de uma forma mais delicada. Então eu fui atrás de expressões que evidenciam aquele famoso racismo sem querer. O racismo velado, que você jura que não é racismo, é só a sua opinião. Sim. E aí, durante a narrativa, a Lana cita uma expressão que é humor negro. E essa é uma expressão racista. Eu tinha consciência disso quando eu escrevi o livro, mas aquilo não retratava a minha ideia. Aquilo retratava uma realidade da personagem, que era uma pessoa que não era racista, mas que tinha comportamentos racistas de forma inconsciente. E que precisaria, ao final do livro, aprender alguma coisa com isso e evoluir enquanto ser humano. Que é o que acontece graças ao Arthur. E também, vamos ser sinceros, a Lana precisou ficar cega pra reconhecer isso. O que é bem triste, espero que ninguém precise chegar a esse ponto. Isso é um caso que acontece demais e as pessoas muitas vezes confundem isso. Aconteceu comigo recentemente, eu fiquei muito tocada, fui no meu Facebook, chorei com as pessoas e tal, que é a voz do livro e a voz do autor. E não são coisas diferentes. Não necessariamente são as mesmas. Eu tenho muitos personagens machistas, mas muito, eu acho que todo mundo tem. Porque as pessoas são. E não necessariamente a voz deles é a minha voz. E a gente tem formas de trabalhar isso dentro do livro. E isso é muito normal, eu tenho personagens problemáticos, todo mundo tem. E o que vai te ajudar, o que vai separar um livro problemático de um livro não problemático, é como isso é tratado dentro do livro. É a diferença da voz do personagem para a voz do autor. Por exemplo, a personagem da Tati, que tinha comportamentos racistas, e a Tati quis mostrar isso de uma forma que fluía bem na literatura, e ficou muito bom. Eu amo esse livro, eu amo como você fez. Obrigada. É o caso, por exemplo, dos personagens de Ela é Minha, da Carol Dias. O personagem é extremamente machista. A história é narrada na visão dele. O livro não é machista mesmo. O livro é sensacional, indico muito. Os personagens do Rafael Montes, que são homofóbicos e machistas e racistas. E o Rafael Montes não é. Não é nada disso, ele milita contra isso. É muito bom como ele traz isso para todos os livros. Aconteceu comigo recentemente, eu tenho alguns personagens que são de direita, e não somente de direita, eles são coxinhas. Você fez esse questionamento no Facebook, né? Eles não somente são de direita, eles são coxinhas. O que é coxinha? A pessoa que é insuportável, basicamente, que não deixa as outras pessoas não serem de direita. E aí eles fazem vários comentários maldosos, aquelas piadas até de Facebook. Dilma, PT, vai dar PT, essas coisas. E aí eu fui questionada, mas você fica falando mal do PT no livro. Eu não falo, é o personagem. E isso fica bastante explícito no livro, a diferença de visão entre os personagens. E bom, eu sofri bastante, mas aprendi, vou até trabalhar melhor isso no próximo. Tivemos um pequeno problema e aí o gravador parou de funcionar, então vamos retomar uma pequena parte dessa conversa, que é muito importante e não poderia ficar de fora. Quando a autora foi esclarecer esse equívoco, né, essa interpretação diversificada das pessoas, que umas vêm problema, outras não vêm, ela usou duas expressões. E duas expressões que são extremamente ofensivas para o público negro, que teoricamente é o público que ela queria representar. Ela usa a expressão mulata e a expressão denegrir. E aí eu te pergunto, Lili, qual é a origem da expressão mulata ou mulato? Basicamente, o que a palavra mulato te lembra? Eu sempre pergunto isso para pessoas e elas ficam meio sem graça, assim, não querem dizer lata, não sei, mas é mula. A palavra mulata ou mulato lembra mula, porque vem de mula. O que é uma mula? É um animal que é cruzamento de duas espécies diferentes, que é um animal bom para o trabalho, digamos assim, que carrega muito peso, que teoricamente, segundo o pensamento da época, não pensa e que não pode se reproduzir. Era mulato, como eles chamavam as crianças filhas de pessoas negras, que eram estupradas por brancos. Então as crianças nasciam mestiças, nasciam negros de pele mais clara, às vezes nasciam brancas, podia ser também. E aí eles chamavam mulatos porque, segundo seu pensamento, era nascido de duas raças distintas, era uma criança que, teoricamente, não pensava que seria boa para o trabalho, porque poderia ser escravizada, e era filho de negros, que eles achavam que era povo bom para o trabalho, e que, segundo o pensamento da época, também não se reproduziria,
ou se chegasse a se reproduzir, a criança, o filho provavelmente nasceria branco, causando já o embranquecimento da população, que no Brasil foi projeto político, né? Não aconteceu por acaso. Então, esse é o grande problema da palavra mulato, que é extremamente ofensiva para as pessoas negras, não usem essa palavra. E aí a autora também usou a palavra denegrir. E, gente, é uma palavra horrível também, eu vou explicar por quê. Muitas pessoas não entendem, falam de como a palavra foi feita, da origem da palavra, mas a palavra é uma coisa viva e ela evolui ao longo dos anos. Graças a Deus ela evolui e a gente aprende muito com isso. E se vocês fizerem uma análise rápida, vocês vão perceber que tudo que é ruim é associado a coisas negras ou pretas, e tudo que é bom é associado a coisas brancas, claras e luz. Então existem expressões como a luz no fim do túnel, ou a coisa está preta. Humor negro. Humor negro. Nuvem negra da família. Ovelha negra. E que mais? Invejinha branca. Esse é o pior de todos. Então, assim, a gente está naturalmente condicionado a associar coisas boas a coisas brancas e claras e coisas ruins a coisas escuras e negras e pretas, enfim. Não importa em qual contexto você usar isso, não é legal. E a autora, que diz que pesquisou muito para fazer esse livro, claramente falhou, mais uma vez, em se comunicar com seu público-alvo. Primeiro que falhou na pesquisa histórica, né, como a gente mencionou no início do vídeo, e falha miseravelmente na hora de se comunicar com pessoas negras, que supostamente são um público muito importante do livro. Ela vai defender a sua história, mostrando para as pessoas negras que reivindicaram e criticaram essa sinopse, mostrando, não, mas esse livro é inclusive para pessoas negras. E ela faz isso nos ofendendo. É o caso do remendo que ficou pior do que o problema, né? Isso é muito, muito, muito problemático, gente. Vocês têm que ter muito cuidado, por favor. É bom, é importante você tratar sobre isso, é importante você tratar problemas dentro do seu livro, mas isso tem que ser feito com cuidado. Não dá pra fazer de qualquer jeito. Livro, pra começar, não dá pra fazer de qualquer jeito. Livro tem que ter muito cuidado pra você fazer. Ainda mais sobre uma questão tão delicada, gente. E outra coisa que me chateou muito, assim, você me diga se eu estiver errado, assim, é que o meu pensamento é de que você pode construir uma história de romance romântico, mas eu acho extremamente ofensivo e de mau gosto usar a escravidão como pano de fundo. Se você quer criar um romance histórico, interracial, água com açúcar, crie, mas você tem ideia de que esse romance água com açúcar está sendo criado por uma personagem que é escravizada para plantar o açúcar? Eu não sei se isso faz muito sentido. Sabe, você constrói um romance, pode construir um romance água com açúcar que você quiser, desde que aquele açúcar não seja produzido por mão de obra escrava. Então, basicamente, é uma história que, de início, nossa, eu fiquei muito assustada quando eu soube, porque, gente, é claro que a escravidão é um enfeite nessa história. É um enfeite. É um enfeite na sinopse, é um enfeite no esclarecimento dela, é o que a divulgação trouxe pra gente até agora. Que a escravidão é um enfeite. Por quê? Não tem embasamento histórico correto. E tem essa história de que o amor cura, que a gente já explicou que não faz sentido. A escravidão tá de enfeite, que é uma coisa que aconteceu no Brasil, foi real, acontece até hoje. A gente não fala muito sobre, não divulga muito, mas acontece até hoje. Tem gente que é escravizada até hoje. Tem gente que não recebe dinheiro pra trabalhar, que recebe lugar pra morar, e o lugar pra morar é uma barraca no meio do nada. A escravidão é real. Pessoas foram passadas a ferro pra eu poder andar na rua. Andar na rua, da minha casa até aqui. Eu não teria como estar aqui. Você não teria nem voz pra falar sobre isso. Eu não teria sabendo desse livro. Isso não teria acontecido, sabe? É incrível parar pra pensar nisso. E achar que uma pessoa pensa que pode banalizar isso e achar que pode curar isso, apagar isso com uma desculpa tão fútil quanto um romance. Eu queria saber de você, Lili, porque esse já não é meu lugar de fala, eu não tenho como falar sobre isso. Então eu queria saber de você, enquanto mulher negra, você se sente ofendida por esse tipo de conteúdo? E mais, por esse tipo de conteúdo ainda ter tanta defesa, porque tem muita gente que não vê problema naquela sinopse, não vê problema no título, que é A Escrava e a Fera, não vê problema no contexto social em que esse livro está sendo lançado. E pra você, enquanto mulher negra, como que é isso? Cara, é extremamente ofensivo. Como eu já falei, eu fiquei muito assustada quando eu vi que isso
que era real, não é clickbait, não era fake news, era real. Eu fiquei muito assustada que é possível uma história dessa existir. Cara, sabe quem poderia ter vivido essa história? A minha bisavó. A minha bisavó. Ela poderia ser a Mali. Ela poderia ser a Malha. Só que ela não se apaixonou pelo barão. Ela foi estuprada pelo barão. Ela não viveu um romance no casarão que tinha um lado queimado. Ela limpava o chão do casarão. Ela limpava o xixi e o cocô. Foi isso que aconteceu. Não houve um romance. Não houve duas pessoas que se curaram pelo amor. Houve submissão, escravidão, estupro, abuso. Existiria uma forma, talvez, de fazer isso de uma maneira não ofensiva, que seria colocar, de repente, um homem branco e uma mulher branca pobre que vai até lá em busca de um emprego, mas que é respeitada, que é ouvida, que recebe pelo trabalho que faz. Aí a gente poderia cogitar existir uma relação. Já dava uma melhorada. Dava uma amenizada. Ou sobre duas pessoas negras. Você quer trabalhar a escravidão na sua história? Pode trabalhar. Por que você não pode trabalhar? Primeiro, pesquisa. Sim. Segundo, não use a escravidão como enfeite, como está acontecendo. E terceiro, por que você não pode pegar e utilizar dois escravos que têm a mesma dor, que entendem que amor não vai curar isso, que lutam isso junto? É só um exemplo de 1000 coisas que podem ser feitas dentro desse contexto. É só uma forma de mostrar que 1 milhão de formas que essa história poderia ter se salvado e não se salvou por falta de pesquisa. E falta de um leitor sensível também, e talvez empatia, um copydesk adequado, um profissional, porque a gente vê que é um trabalho amador. Sim, claramente. Não tem a mão de um profissional ali, sabe? Tanto é que Marina Carvalho publicou um livro, né? Ela tem uma série, na verdade, né? Que é O Amor nos Tempos do Ouro. E a personagem do segundo livro é negra. E eu não consegui ler o livro ainda, embora tenha comprado. Mas, assim, todas as pessoas negras, militantes e ativistas que eu conheço, ninguém tem uma queixa a fazer sobre aquele livro. Por quê? Porque tem a mão de uma autora que pesquisa muito, tem a mão de uma grande editora, né? Que provavelmente auxiliou ela. E pode ser que tenha tido a mão de um copydesk, de um agente. E só pra enfatizar, Marina Carvalho é uma mulher branca. Pra quem não conhece. Pois é, então, tá aí uma resposta pras pessoas que ficaram, então não pode escrever, ela não pode, é mimimi de vocês. Não é o caso. O caso é que, se for feito de uma forma horrenda, a gente vai falar e vai apontar. Mas existe meios de fazer de um jeito historicamente correto, historicamente sensível, e com respeito às minorias. Com empatia pelo próximo, muito importante, né? Então, queria saber se tem mais algum ponto pra mencionar antes da gente encerrar esse vídeo, que eu sei que você tem. Eu tenho, mas é só um. Então vamos lá, fique à vontade, esse espaço é seu. Quando a autora respondeu às diversas críticas, muitas críticas que ela recebeu, e de início, tá aí uma crítica de mim como autora, pra você como autora, Jéssica, apagar comentários e ignorar críticas, não é legal. Por favor. Tá aí uma coisa pra você talvez pensar sobre. Eu também recebo muita e é péssimo, eu sei, não é legal. Tem coisas que a gente acha que não faz sentido. Tem coisa que realmente não acrescenta, de fato. Tem crítica que não é construtiva. Mas... Tem crítica que precisa ser ignorada, mas tem crítica que precisa ser ouvida. De fato. E simplesmente apagar e ignorar todos que estão fazendo isso, porque você tem tanta certeza que tá fazendo certo, já começou errado. Principalmente porque esse não é o lugar de fala da autora. Exatamente. A autora, quando veio falar, se defender e tal, dar um pouco mais de esclarecimento sobre a sua obra, que não ficou claro na sinopse, como a gente já comentou, ela começou falando que se tratava, não são exatamente essas palavras que ela usou, eu não lembro as palavras exatas, mas é basicamente que era sobre o empoderamento de uma mulher negra, que era sobre mostrar como a mulher negra pode ter autonomia. Na época não podia ter autonomia, mas enfim, é sobre empoderamento negro. Não é. Eu não li o livro e eu sei que não é. E eu preciso da sinopse pra dizer isso. Onde na sinopse é uma história sobre empoderamento negro? Ela mostra a mulher negra apanhando. E aí, mas as coisas melhoram. Porque ela encontra o brancão Salvador e se apaixona. E aí as coisas melhoram. Como é que você banaliza uma coisa dessa forma? Isso não... Uma coisa como a escravidão, que é muito grande, muito maior que a gente. E que, assim, eu desse lugar de fala agora eu posso falar. Eu acho que a nossa dívida não está paga.
Eu acho que quando a gente fala de cotas raciais, tem um monte de gente contra. Gente, eu acho que as cotas raciais, elas são a forma mais ridícula da gente tentar pedir desculpas por uma coisa que é indesculpável. Exatamente. É um sistema pra... mas não precisa disso pra colocar mais negros na universidade. Entra na universidade, conta quantos negros tem. Eu estudei num colégio particular em que não tinha nenhum negro, só pra contextualizar. Nos particulares que eu estudei, tinha no máximo 2 pessoas negras, contando comigo. Entra numa sala e conta quantas tem, depois vem, senta do meu lado e me fala que não é necessário. E as cotas estão aí há 10 anos. Mais de 10 anos até, eu acho. E ainda assim não tem pessoas negras no ensino. Você quer argumentar que é porque as pessoas negras não querem estudar? Tá bom, então vamos voltar pro ensino médio. Onde as pessoas têm que pegar ônibus pra chegar na escola. Eu pegava um ônibus que passava de 1 em 1 hora. E se eu perdesse, eu não chegava na escola, não ia pra aula. E se eu tivesse desistido? Ah, mas isso não é desculpa, é só perseverar. Tá bom, vamos pra antes, vamos pro ensino fundamental. Onde muitas pessoas negras moram no alto do morro. Onde alaga, onde desaba. E aí, como é que elas vão pra escola? Às vezes não tem família estruturada, às vezes não tem emprego. E aí, como é que vai pagar o ônibus? Transporte nunca foi barato no Brasil e nunca vai ser barato no Brasil. Então não é assim. Entendeu? Não é como se fosse um capricho, não é como se, mas tá tudo bem agora, tá tudo igual agora. Não, não tá igual. Todos os dias, quando eu levanto da minha cama, eu sei que não tá igual. E aí, quando sai um livro desse, eu tenho certeza absoluta que talvez eu acho que eu vou morrer e vai continuar não sendo igual. Quando a gente vê um conteúdo desse, tanta gente defendendo, a gente pensa o quão longe a gente ainda tá de conscientizar as pessoas a respeito da população negra e da história que eles viveram e de como isso é desumano, gente. É desumano, sabe? A quantidade de silenciamento que eu recebi. Há 2 dias atrás que eu comecei a falar desse livro, há 2 dias eu tô sendo silenciada 24 horas por dia por causa desse livro. E aí a pessoa vai, eu quero saber sobre esse livro, e aí me diz aqui o que vocês acharam. Marca 5 autores brancos. Que não estão no seu lugar de fala. Sim, e às vezes autores que nem tratam desse assunto, que nos seus livros nunca chegaram perto desse assunto. Você não pode ir mais longe do entendimento real sobre essa situação. As pessoas não querem ouvir a voz das pessoas negras. Esse livro prova isso. Você não quer ouvir a voz de uma mulher negra que empodera a si mesma, que salva a si mesma, que se liberta e fala, não, eu não vou me permitir ser mais escrava desse sistema. Não, você quer ler um livro onde um brancão, Salvador, faz isso por ela. Sim. Onde ela não faz isso, onde ela é submetida a um homem que faz isso por ela. É isso, não dá mais. Acabou, não dá. Então, eu quero muito agradecer você por você ter vindo aqui gravar comigo. E a gente teve várias dificuldades pra gravar esse vídeo, né? Como vocês viram, as coisas passando, barulho e tudo mais. A gente mora longe, tá calor. Tá calor pra cacete, mas a gente queria muito trazer esse tema aqui pro canal. E eu acho que eu sozinha não poderia agregar tanto conteúdo, sabe? Eu sozinha não seria capaz de falar e de mostrar tudo que você falou. E você vive isso, é a sua realidade. E não de escravizar. Pelo menos isso acabou. Não de escravizada, mas assim, de uma mulher negra que enfrenta esses obstáculos todos os dias e que se depara com desafios e não deve ser fácil. Eu imagino. E assim, só o que eu quero pedir pra você aí do outro lado, que talvez seja escritor, é que tenha mais empatia. É que estude mais antes de falar de um tema como esse. Porque, gente, eu enquanto mulher branca, sério, se dói em mim, eu imagino quanto devo doer em você. Pesado. Ai, tô com medo de chorar. Vem cá. Ai, já deu em várias vezes. Eu segurei. Continuei. Não, vamos lá. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Sim, obrigada por terem ouvido minha voz irritante. Não é irritante. Durante todo esse tempo. Não é irritante. Obrigada, Tati, pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui no seu Sempre canal. que você quiser, diz qual que é o nome do seu canal. Ela criou um canal recente no YouTube, Sim. Então qual que é? Por favor, pessoal, passa lá no canal Stalker TV, a gente vai colocar o link aqui embaixo. É mais leve, eu não fico tagarelando assim 40 minutos. É mais tranquilo, eu prometo. É sobre entretenimento, cultura pop. Eu vou deixar o link aqui, a gente já tem uns poucos videozinhos.
E é isso, sigam lá, se inscrevam. E quem não é inscrito aqui no da Tati, se inscreve, por favor, pra ela chegar em 10 mil. Vai rolar um sorteio, né? Vai, de R$200 em Vale Compras. Inclusive, eu tô inscrita, então se inscreve pra eu ganhar, por favor. Por favor, inscrevam-se. E é isso, gente. Se você achou o conteúdo desse vídeo interessante, eu peço que vocês compartilhem nas suas redes sociais. E eu gostaria de pedir, não acho que seja necessário, mas a internet é um lugar bem louco, então gostaria de pedir que vocês respeitem a autora Jéssica, a opinião da Lily e a minha opinião, porque a gente tá numa democracia e cada um pode dar a sua opinião da forma que quiser, desde que não desrespeite o próximo, desde que não falte com empatia. E vamos lembrar que liberdade de expressão não é liberdade de ofensa, não é a mesma coisa, existe uma diferença entre elas e não é tênue. É bem longe, pois tá? Então é isso, gente. Deixa seu like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande! Tchau!